Dia, olá, tudo bom? Você aqui, Diego Mangabeira, e vamos falar agora a respeito de problema, né? De você encarar sua vida de uma forma diferente e com certeza pode te trazer muito mais consequências positivas, né, dentro da sua vida nesse exato momento. Umas coisas que a gente pensa em relação às nossas vidas, em relação ao que a gente faz todos os dias, é em relação ao foco, né? O nosso foco mental em relação ao problema e à solução, né? E é fácil quando tudo está bem, quando as coisas estão bacana, quando na verdade nenhuma dificuldade existe. A gente pensa, a gente usa uma parte cognitiva, né, do nosso cérebro. Cognição tem a ver com razão, tem a ver com raciocínio, tem a ver com você pensar antes de fazer. E quando eu falo para você, olha, você tem que pensar antes de fazer, né? Você tem a consciência é agora, no caso, sobre você. Você usa a mente consciente, né? Você está aqui me assistindo, me ouvindo, você está sentindo as minhas palavras, está analisando o que eu estou falando. E quando eu falo isso, fica clara para você que na verdade isso é muito importante para que você consiga mais resultados na sua vida. Em contrapartida, você, nas suas atitudes, nas suas atividades, quando na verdade essa válvula precisa ser criada, quando essa válvula precisa ser usada, vamos dizer assim, ela não funciona, né, na maior parte do tempo. E isso tem uma causa, né, uma das principais causas quando a gente fala de alquimia da mente, tem a ver com essa válvula da cognição, né? Quando você está emocional, quando na verdade você quer resolver suas coisas, muitas das vezes você toma atitudes irracionais. E muitas das vezes essas atitudes elas não condizem, inclusive, com a mente consciente. São formas até de trazer do seu subconsciente os seus medos, os seus traumas, as suas crenças de uma forma mais superficial. Ou seja, de uma forma que, na verdade, lá dentro de você, isso possa resplandecer em novas atitudes. Então, um exemplo claro disso. Você quer mais resultados na sua vida. Você quer, por exemplo, nesse exato momento, mais dinheiro. Você quer um relacionamento bacana com a pessoa amada. Você quer, na verdade, por exemplo, sair, né, para algum lugar. Você quer viajar. Você quer ir para, sei lá, não sei. Às vezes você quer novas formas, né? Às vezes criar até formas de propósito, né? Vivenciar o seu propósito de uma forma mais plena. E o que acontece na maior parte das vezes, quando você tem um problema, você age irracionalmente. Você não leva aquilo a sério, né? Ao invés de, por exemplo, você analisar que aquele erro, aquele fracasso vai te trazer uma consequência direta mais positiva, você ao contrário não. Você já questiona, né, de uma forma emocional. Não, isso aqui está dando errado, então eu vou parar. E quando isso acontece, na maior parte das vezes, o que acontece? Você não continua, né? E esse não continuar traz consequências diretas negativas. Afinal, fracasso, erro, você tem, por exemplo, várias formas em relação até à sua própria jornada de vida, jornada profissional. Se você analisar, fizer uma análise fria de tudo isso, você vai perceber que na verdade tiveram vários acertos e vários erros, como qualquer coisa na vida, que a gente chama de jornada da maestria, que a gente ensina aqui dentro dos nossos treinamentos. É muito importante que você se mantenha consistente, né? O erro, o problema, o fracasso, na verdade, condizem com o seu próprio caminho de sucesso, né? A gente fala muito disso porque muitas das vezes que na verdade você tem um problema na sua mão, isso é uma solução de algo que na verdade está dentro de você, né, que você tem todas as condições de resolver, mas utilizando as suas memórias, né, que são reflexos do passado, você o que não vai, né, trazer consequências positivas, né? Então a parte emocional são memórias do passado. E quanto mais você na verdade agir com aspectos emocionais, você vai tentar vivenciar um evento presente, né, um evento agora com as ferramentas do passado. E você vai vivenciar dentro do seu organismo, por exemplo, as mesmas sensações, as mesmas atitudes que você teve quando você teve o mesmo problema lá no passado, né? Então, assim, você está vivendo no presente com o mesmo corpo, com a mesma mente, com o mesmo espírito de uma pessoa do passado. Porque, na verdade, você está encarando esse problema como algo que já aconteceu, não como algo que está acontecendo. E muitas pessoas estão vivendo isso. Se a gente pensa neurologicamente, usando, né, a mente aí, você está recordando, né? Você, por exemplo, está reacendendo para os seus neurônios, para a sua bioquímica, né? Para a sua alquimia aí, da sua mente,
basicamente os mesmos resultados, os mesmos hormônios. Então, se há estresse, o cortisol vai lá em cima. Se na verdade você, por exemplo, está tentando tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, a adrenalina vai lá em cima. Então, basicamente, seu corpo vai passar pela sua corrente sanguínea, as suas células vão receber isso, os seus genes vão receber isso, né, através da epigenética, né, que a gente estuda bastante. Basicamente as mesmas sensações. E o seu corpo, a sua mente e seu espírito não sabe se na verdade é um evento passado, presente ou futuro. Afinal, ele está aqui nesse exato momento, você está aqui ouvindo, me vendo, me sentindo, né, agora nesse exato momento aqui, nesse exato momento. Seu corpo não sabe, na verdade, se foi um evento passado ou antigo, ou mesmo se vai ser um evento futuro. Então é muito importante quando a gente vai assumir a responsabilidade sobre resolver os nossos problemas de forma proativa. De você entender que, na verdade, o que você tem agora na sua mão é muito parecido, talvez seja com as mesmas pessoas, mas é o que a gente chama até de, que a gente chamava, né, na antiga Índia, né, nos Vedas, nos textos védicos, há 50, né, 1000 a.C., por exemplo, de você entender o karma, entender o dharma, né? É um tipo de ensinamento que a gente chama até do segredo, né, das antigas civilizações, de você entender que, na verdade, o momento presente, ele condiz com a sua própria maestria. Pessoal que está chegando aqui, deixa eu dar um oi. V Flores, tudo bom? Maristela, Marília, Mariellen, tudo bom? Sandra, Rony Colette, Mariellen, tudo bom? Coach Richard Glass, eu acho. A Nutri Pati Rodrigues, tudo bom, gente? Tudo jóia? E uma das coisas principais, porque a gente vê muitas pessoas assim, né? Você está tentando resolver um problema que está na sua mão nesse exato momento, com as mesmas ferramentas do passado e não está conseguindo resolver. Ou mesmo, você está num relacionamento, o relacionamento até que está bacana, e não digo apenas relacionamento pessoal, mas o relacionamento pessoal eu acho mais fácil da gente descrever, né? Então você está num relacionamento com uma pessoa bacana, você vê que essa pessoa pode te dar um futuro, né? Você pensando, fazendo planos, só que ao mesmo tempo é como se em alguns momentos você tivesse aquela incerteza, aquela dúvida, né, que fica pipocando, né? Eu faço assim porque é como se fosse aquela lâmpada, né, que fica na sua mente, no seu cérebro aí pipocando sempre quando alguma coisa acontece, como se fosse um gatilho, né, que a gente chama em inglês em trigger. Então esse gatilho ele vai ressuscitando aí muitas vezes para te lembrar, né? Então te reacende alguns tipos de sensações as quais, na maior parte das vezes, foram negativas. Lembrando, essas sensações não condizem com o que você vai fazer. São apenas sensações vivenciadas nesse momento, nessa realidade, através da sua mente consciente. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas é o quê? As pessoas elas, interpretam isso como algo que, na verdade, tem que tomar partido, tem que tomar uma decisão, né? Então vamos pensar assim, eu estou vendo aqui algumas coisas em relação ao nosso, o meu relacionamento, casamento, né, o meu namoro, e eu vi que está acontecendo isso muitas vezes. Eu já tive esse problema com outros namorados, né, outro casamento, né, que eu estava em outro relacionamento, enfim. E aí o que acontece? Isso reacende dentro de você. E a partir daí, né, por isso que eu falo da emoção, a emoção é uma memória do passado. Você cada vez mais, para você curar isso, né, usar a sua mente, usar a alquimia da mente para curar essa situação, basicamente, a única resposta que vai ter é através da sua solução, através da sua resposta a isto, né? E muitas das vezes, o mais fácil não é a melhor solução, né? Uma briga, uma discussão sem um propósito, né, não tem uma solução. Né? E discussão é muito bom, é produtivo, né? Porque quanto mais pessoas discutem sobre determinado tema, mais ideias são criadas, né? Mais pessoas têm pontos de vista ouvidos, e mais do que isso, se chega, né, a melhores soluções, né? Não é só o consenso da maioria, muito pelo contrário, né? A gente identifica que, por exemplo, até empresas, né, o que a gente chama de brainstorming, né, que é basicamente chuva de ideias, né? A gente tem o que? Uma reunião só para falar disso, uma reunião só para falar sobre vamos resolver esse problema. A gente tem um problema na mão aqui na empresa, fala fulano, fala cicrana, vamos analisar sem nenhum tipo de regra, mas tem que focar, né, no problema, sem nenhum tipo de trava, todo mundo dando ideia, todo mundo dando soluções, e aí chega o quê? Numa melhor solução. Na sua vida é a mesma coisa.
Se na verdade você tem um problema na sua mão, né, um fracasso na sua mão, um erro na sua mão, se você responder da mesma forma que você respondeu no seu passado, você está usando só a sua emoção, né? E isso, na verdade, repercute dentro de você, repercute dentro das suas células, repercute dentro da sua genética de uma forma o quê? Muito negativa, porque basicamente vai ser o mesmo padrão. E o mesmo padrão não é sinônimo de sucesso, muito pelo contrário. Você tem que quebrar o seu próprio padrão em relação ao seu condicionamento, né? E quando você quebra isso, quando você faz algo mais proativo para você, vivenciando o momento presente, eu vou colocar como momento presente, mas é o único momento que a gente consegue controlar, que é o que agora que você está aqui. Quem está passando aqui pela live, ou mesmo me escutando através do nosso podcast, sabe que não existe outra forma melhor de você resolver a sua vida, senão você o quê? Agir agora, de você fazer algo diferente, né? E não adianta apenas você querer alguma coisa e ficar nesse querer, né? É o agir. O agir, o agir. O seu mantra aqui daqui pra frente tem que ser o agir, 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 né? Então você vai fazendo aí, colocando uma música gostosa, fecha o seu olho, né? Sente aí, se quiser fazer posição de lótus no chão, faça, né? Então agir, agir, agir. É você sentir essa vibração, porque é uma onda aí, no caso até que a gente fala, né? Dentro da geometria sagrada, dentro das ondas, né, da ciência do verbo das antigas civilizações em relação ao que? Usar as ondas sonoras para te ajudar. A gente chama hoje de ondas Hertz, né? Mas basicamente são as mesmas ondas que todas as civilizações antigas utilizavam. E se você perceber, vários templos, né, ou mesmo até esculturas, obeliscos, foram criados com essa mesma geometria sonora, né, para ajudar a gente. Tanto que tem músicas, tem, vamos falar, gêneros musicais que não ajudam a gente a se concentrar, você sabe disso, né? Mas tem, por exemplo, uma música clássica, você ouvir, né? Você o que? Vai se concentrar, uma música meditativa vai te ajudar, né? Curar sua mente é a mesma coisa. Então, você o que? Se concentrar para alterar, né, certos aspectos dentro do seu corpo nesse exato momento, porque mudando o seu corpo você muda a sua mente, né? E consequentemente você se conecta ao seu ser espiritual, que é você, né? Oi, pessoal, aqui, vamos ver aqui, Nutripati Rodrigues, tudo bom? Vânia Libriana, de Libra, olha, daqui a pouco é Libra, hein? Daqui a pouquinho vai entrar o signo de Libra. Brenda, Marcelo, o Ivo, e aí? Direto de terras portuguesas, Ivo, tudo bom? Doutora Daniela Janones, tudo bom? Jaque, tudo bom? Luiz Moreno, Fu, tudo bem? Gente, é muito importante, né? Porque quando a gente fala sobre esse aspecto da gente levar a vida a sério, né? Na maior parte das vezes a gente não leva a vida a sério, né? Quanto mais você ouve sobre isso, menos você faz. É interessante isso. É um conceito que a gente estuda bastante e é engraçado isso, porque eu faço várias análises, tem várias pesquisas, né, que a gente analisa muito aqui, que saem, né, no mercado, que saem dentro das pesquisas científicas atuais, né, modernas, e a gente percebe cada vez mais, por causa das redes sociais, por causa do grande número de informação que a gente recebe, né, por causa de vários aspectos, os quais, na verdade, a gente não tem controle, as pessoas elas têm cada vez mais o quê? Não conseguido utilizar, principalmente o pré-frontal, que é o córtex cerebral responsável pela nossa tomada de decisão, né? A gente tem córtex cerebrais, por exemplo, sistema límbico, né, o mais responsável pelas nossas emoções, o neocórtex, que tem a ver muito com essa coisa que eu estou falando, sobre a cognição, da racionalidade, de você reacender isso, tomar uma melhor decisão, né? Mas quando a gente fala de tomar decisão agora, eu vou ter que fazer alguma coisa, você faz aqui, né, o córtex pré-frontal. E as pesquisas científicas elas têm demonstrado muito isso, que na verdade as pessoas têm utilizado menos isso aqui, né? Tá atrás da testa aqui tem o córtex pré-frontal e o frontal de uma maneira geral. E essa capacidade que a gente tem, ela não está sendo utilizada. É como se nós pudéssemos dizer que ela está em modo silêncio, modo só de vibração, sabe? Silencioso, quando tem o celular e começa a vibrar assim, sabe? Você sabe que é importante, você sabe que tem que tomar uma melhor decisão, mas a maior parte das vezes você está no modo de espera. Esperando um salvador, esperando alguém fazer isso por você, esperando o governo, esperando a economia, esperando, né? Só que quando você pensa nessa perspectiva, nada dá certo. Porque na verdade o maior responsável por você, quem que é o mestre da sua vida? É você. Não adianta você delegar
a sua vida, a sua carreira profissional para alguém ou para algo que na verdade você não tem controle. Não faz sentido, né? Então, por exemplo, curar, né? A gente fala muito de curar a mente. Você só tem uma forma de fazer isso. É com você, né? E a gente percebe isso hoje através das doenças emocionais, através das doenças físicas. Muitas pessoas têm conseguido se curar através da mente. Se curar através dessa ressignificação, de você trazer para você essa responsabilidade e você, na verdade, através de técnicas, através de práticas meditativas, através do que a gente chama aqui de alquimia da mente, utilizar essa química que o seu próprio organismo fabrica de forma gratuita, né? O seu corpo, ele fabrica isso e não cobra nada de você, muito pelo contrário, ele cobra sim, cobra atenção, cobra respeito, cobra amor, cobra prosperidade, né? Prosperidade não é apenas dinheiro, né? A gente percebe, quanto mais as pessoas elas pensam prosperidade, mais elas agem como prosperidade, né? A mentalidade é vinculada à prosperidade. E é interessante isso, porque aqui dentro da Academy, né, da Mangabeira Academy, a gente tem vários treinamentos. E é interessante como as pessoas se portam, né? E muitas pessoas ainda têm uma mentalidade pobre, né? Elas não conseguem interagir, né? Não conseguem entender. E às vezes partem, né, para má educação, enfim, você sabe, né? Às vezes usam palavras de baixo calão, né? Não menosprezam o trabalho, enfim, acontece, né? Não é só aqui em língua portuguesa, porque a gente trabalha em espanhol e inglês também. A gente percebe que a mentalidade pobre, a mentalidade rica é do ser humano, independente do país, né? E até tem uma... Aqui, ó, vou até compartilhar, não sei se eu vou conseguir... Eu estava num voo da Gol ontem, ó, vou compartilhar com vocês aqui. Essa revista, né, tem aqui na capa da revista da Gol, que eu estava voando ontem, da Gol, e aí no caso essa cientista chama Lisa da Veiga Pereira, aí no caso ela está falando aqui, né, tem várias pessoas, e aí vou ler para vocês, aí ó, o Brasil, né, eu sou brasileiro, nasci aqui, então eu tenho que valorizar o meu país, né, então aí no caso, ao liderar esforço, não sei se está, aí agora não está bem meio embaçado, ao liderar esforço para a criação de uma biblioteca de genomas do país, a geneticista Lígia da Veiga Pereira pode comprovar cientificamente o que já intuíamos. Somos o povo mais miscigenado do planeta e é justamente essa a nossa força, né? Eu achei bem curioso, né, isso aqui, porque a gente percebe muito, né, narra muito o que a gente vê na ciência, né? Tudo que a gente fala em relação a artigos científicos é sobre o ser humano, independente do país que você tiver, né? O que acontece com as pessoas, e às vezes até com as pessoas do Brasil, é uma pequenez achar que na verdade só aqui acontece isso, como se nos outros países não tivesse ser humano. Ser humano é ser humano. Tem ser humano honesto e tem ser humano corrupto. Tem ser humano próspero e tem ser humano que não quer ser próspero. Tem ser humano com mentalidade rica e tem ser humano com mentalidade pobre. Simples assim, né? A noia, o problema, né, a criação dessa bolha da intelectualidade, não é bem assim, está, na verdade, não aceitar as coisas como elas são. As coisas são assim. Sim, tem problemas e tem soluções, né? Tudo no universo, tudo que te acontece sempre vão ter duas faces. E, na verdade, a resposta sempre é um terceiro caminho. Isso, na verdade, é a base. A gente olha lá atrás, nas antigas civilizações, você vai perceber isso. Se você só pensa em positivo ou negativo, você tem que entender que os dois vão te ajudar a te fazer crescer. Você está no meio. É como um triângulo. Vou fazer aqui com a mão, ó. Como um triângulo. Positivo, negativo e você. Entendeu? Você que tem que tomar a decisão. Nesse exato momento, o que está acontecendo com a humanidade existem dois grupos, né, para tudo. Você percebe que acontece isso. E tem um terceiro que você não sabe quem que é, né, que está controlando. Né? Então, por isso que é tão importante a maestria da sua mente. Quanto mais você assumir essa responsabilidade, você vai entender que tem um jogo. Um jogo político, um jogo econômico, social. E isso, na verdade, reflete dentro de você, porque você se deixa ser manipulado de uma forma tão... eu não sabia disso, né? Porque é mais fácil, né, de não assumir. Vitimista, que acontece com muitas pessoas, ao invés de o quê? Eu sou um ser humano incrível, divino, ser espiritual que tem todas as qualidades dentro de mim. Eu tenho todas as competências pessoais, profissionais, emocionais, mentais, espirituais, materiais, para fazer algo diferente. Quando você parte desse pressuposto, quando na verdade você age de uma forma mais proativa, você entende que na verdade tudo que está acontecendo nesse exato momento da sua vida é consequência direta do que você tem agido dentro de você.
E quando você faz isso, você percebe que na verdade existe uma mudança, né? Como se você abrisse um gatilho. E essa abertura do gatilho, você começa o quê? A sair dessa mentalidade pobre, da escassez, em relação, na verdade, as coisas não são controladas por mim, para algo diferente. Você abre aqui, vou até mudar a minha mão. Você parte aqui para a mentalidade rica, você começa a ver prosperidade. Você começa a entender que na verdade tudo é controlado por você, para você, com você. E aí, no caso, o que acontece quando você faz essa libertação, é o que a gente chama, né, no budismo, por exemplo, de nirvana. Né? A gente chama, por exemplo, dentro do cristianismo, de ressurreição. Né? Então, assim, é um mito. Né? Então, você tem essa conscientização de que na verdade você é um ser divino, um ser espiritual e capaz de fazer qualquer coisa. Mas aí a gente analisando dentro da nossa perspectiva física do corpo, a gente também tem essa mesma potencialidade. A gente consegue curar nosso corpo, a gente consegue curar nossa mente, a gente consegue curar nosso espírito através dessa perspectiva mais positiva, através dessa responsabilidade que a gente chama aqui de maestria da mente, usando essa alquimia. Né? E essa alquimia, que basicamente é essa bioquímica que seu corpo já produz, se bem usada por você, se estudada por você, se você na verdade entender essa fabricação de hormônios, essa conexão que existe entre seus pensamentos, as suas emoções, para você entender por que as coisas não estão acontecendo na sua vida, elas vão repercutir de uma forma mais positiva, vão repercutir de uma forma mais plena, de uma forma mais suave. O que tem acontecido na sua vida é que é 880. Eu sei disso. Né? É 880. Ou você está bem ou você está muito ruim. Né? E tem gente que às vezes vibra, não, eu estou pensando positivo, eu estou fazendo mantra, Diego, eu acordo cedo, até para fazer exercícios em casa, mas parece que tem, não, é uma vida passada que não está bem, é um obsessor, né? É alguém no meu trabalho que não quer que me veja feliz, é o antigo relacionamento, é o encosto, né? Para disso, joga fora esse tipo de ideia, traga a responsabilidade para você, né? Se você quisesse criar consequências diretas, né? Por exemplo, responsáveis pelo seu fracasso, tem um monte, né? É mais fácil dar nomes aos bois do que, na verdade, você dar o nome ao seu boi, que é você, né? No bom sentido, né? É muito importante isso, porque o que acontece quando você delega, né, o seu fracasso para alguém, quando você delega o seu fracasso para algo, você basicamente não está trazendo para você a responsabilidade. E a responsabilidade não é apenas você, não, agora eu vou fazer alguma coisa. Isso é importante, é o básico, é o principal, né? Só que ao mesmo tempo existe a ação. Né? A ação ela tem que ser o quê? Condizente com aquilo que você quer. Né? Por exemplo, eu quero mais dinheiro. Beleza, você quer mais dinheiro, mas o que você vai fazer para ter mais dinheiro? Eu vou trabalhar na minha empresa. Beleza, mas você sabe que tem uma limitação que a gente chama de salário. Né? Você vai ter que fazer mais alguma coisa. Né? Então você vai ter que pegar uma parte desse dinheiro e poupar. Eu não consigo. Então como você vai querer mais dinheiro? Diego, tá difícil, eu vou desistir. Então, beleza. Né? Você tem que ver que só os fortes conseguem. Né? Porque é batalha atrás de batalha. É dia após dia, entende? Se na verdade você quer ganhar dinheiro sem fazer esforço, não dá certo. Né? A gente vê aí várias fórmulas milagrosas, né? Que as pessoas às vezes elas entram, pirâmides, né? Que a gente vê que o pessoal entra. Não tem como você ter sucesso com isso, não tem como você, na verdade, a gente chama de efemeridade, né? Com essas coisas passageiras, com essas fórmulas passageiras, você, na verdade, ter algo sólido, algo verdadeiro. É que nem uma planta, né? Uma árvore. Você tem uma raiz que, na verdade, é fraca. Uma árvore com uma raiz fraca, ela tomba, ela cai, ela morre. Né? Da mesma perspectiva se você, na verdade, em contrapartida, tem uma raiz forte, sólida, grudada no chão, você cresce para cima, né? Então o seu dinheiro cresce para cima, a sua saúde cresce para cima, o seu relacionamento cresce para cima. Você começa a ver o mundo de uma perspectiva muito maior, mais aberta, e a entender que, na verdade, você tem uma missão muito maior do que você consegue enxergar nesse exato momento. Tá bom? Gente, muito obrigado para quem aqui passou, está ouvindo agora nesse exato momento. Se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, tem muita coisa, né? A gente tem nas redes sociais, mas dá uma olhada no nosso YouTube que pode te ajudar bastante. Você que ainda não conhece o nosso trabalho, é youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. E esse é o canal nosso em língua portuguesa. Então vou repetir para você analisar, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. Muito obrigado.
Beijão no seu coração, muita luz e muita prosperidade para você. E a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente.